Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa edificação nesse momento. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, faremos a leitura dos versos 12 a 26. A palavra de Deus diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: Não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço. Estais querendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Amém. As mazelas que atingem as famílias no mundo de hoje são gigantescas. Estamos cercados de famílias desestruturadas, arrebentadas, e crises vão surgindo, afetando cada vez mais a família. As mazelas que nós vemos mais comumente atingindo hoje em dia as famílias, entre outras coisas, por exemplo, você tem infidelidades cometidas dentro da própria lar, maridos que traem as suas esposas, esposas que traem seus maridos, e isso já se tornou algo comum nos nossos dias. Violência doméstica, cresce cada vez mais o número de mulheres que são abusadas e espancadas dentro da sua própria casa, fora uma quantidade enorme que nós não temos o registro disso, porque muitas não têm coragem de denunciar o agressor. Também vivemos debaixo de grande influência do mundo, onde o mundo vai influenciando as famílias e enfraquecendo os valores, aquelas coisas importantes que a gente aprende dentro do lar, como o respeito, a honestidade, a boa educação. Você vai vendo que as famílias hoje parece que perderam essa base por causa das influências do mundo.
crises financeiras que acabam atingindo também muitas famílias, as desigualdades, o desemprego, fazem com que muitos lares até se desfaçam por causa disso. Enquanto tem alguém pagando tudo, está todo mundo bem. Quando acaba a fonte de recursos, ninguém mais suporta. Existem casamentos que são sustentados hoje, baseado apenas no dinheiro. Quando o dinheiro acaba, a família vai embora. Além disso, tem aqueles que sofrem por causa de perdas de entes queridos. Não apenas a enfermidade que afetou, mas a morte de um ente querido. Essa semana nós recebemos a triste notícia de uma tragédia de uma família que inclusive era da nossa igreja ali em Chapecó, foi a presidente da nossa SAF, e num acidente trágico morre ela, o marido e um filho, e o outro está gravemente ainda num estado difícil no hospital. Então essas coisas arrebentam com os lares, arrebentam com as casas. Existem outras coisas também que trazem problemas dentro do lar, intrigas, invejas, às vezes rebeldia dos filhos, desvio de conduta, roubo, promiscuidade, amizades ruins e, para piorar, bem próprio da nossa época, uma falta de resiliência quase que total. Uma criança, um filho que deixa de ter alguma coisa que ele tanto queria, ou se ele sofre alguma coisa, ele entra em crise total, até mesmo quando o seu iPhone cai no chão e racha a tela. É motivo suficiente para já entrar em crise. Ou quando não consegue aquilo que ele tanto queria, e aí você vê adolescentes se cortando, pessoas entrando em depressão, sofrendo de ansiedade, e realmente eles estão com crises reais, eles não estão fazendo teatro, mas isso tudo mostra a falta de resiliência de nossa geração. Isso faz com que qualquer coisa seja muito para se estourar uma crise dentro do lar. Meus irmãos, esse é o quadro que a gente vive hoje. E eu poderia colocar uma série de outros problemas também. Dificuldades que afetam a casa da gente são tão terríveis que uma casa onde mazelas começam a atrapalhar, rouba a paz, a harmonia. Parece que a casa fica dividida. A casa que deveria ser um pedacinho do céu se torna mais um pedaço do inferno, onde as pessoas preferem ficar fora de casa até do que chegar em casa e ver tudo aquilo, toda aquela tragédia. O texto que nós lemos fala de algo parecido. Os tempos não eram muito diferentes daqueles, pois o texto nos fala de situações adversas atingindo famílias, inclusive famílias religiosas, como a família de Eli. O problema já vinha desde antes, na história de Ana e Eucana. E, na verdade, é o contexto maior desse período que é descrito no último livro de Juízes, que marca esse período. Samuel é um dos últimos juízes, o primeiro dos profetas. E nesse período, então, você encerra o livro dos Juízes com a seguinte sentença: cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. O que se esperar de uma sociedade decadente, onde cada um tem seus próprios valores e princípios contrapondo uns aos outros? Cada um faz o que acha que é certo aos seus próprios olhos, ou seja, cada um é dono do seu nariz, ninguém se submete a ninguém, ninguém resiste, ou melhor, ninguém se sujeita a autoridade nenhuma. Eu sou a autoridade, eu faço o que eu quero. O que você espera? Não é à toa que o livro de Juízes é um livro de derrota, é um livro de perdas, uma atrás da outra, a derrocada o tempo inteiro, como consequência de uma vida de desobediência e de falta de submissão. Esse é o contexto que nós temos o livro de Samuel. Uma época de grande crise moral, época de decadência moral, princípios e valores deixados de lado. Isso vai afetar, inclusive, as famílias, até mesmo as famílias religiosas. Você vê que um cara como Eucana, que é o primeiro que aparece, todo mundo está esperando que vá falar o livro de um rei, porque de fato esse é o tema do primeiro livro de Samuel. O primeiro e o segundo livro de Samuel vai se concentrar em 3 personagens, conforme nós veremos no decurso dos dias. O Samuel, depois o rei Saul, que vai ser o primeiro rei, e Davi, o grande rei de Israel. E tudo isso apontando para o grande rei que a gente espera que venha, ou naquela época se esperava que viesse, e que nós já sabemos que veio, que é
o Rei sublime em resplendor e glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o livro trata do homem que será rei sobre Israel. Será que é Elcana? Porque o capítulo 1 começa já falando de sua genealogia, bem própria de reis, mas não é. Elcana é um homem que é casado com 2 mulheres, e uma mulher, inclusive, é muito maligna, a tal da Penina. Não tem a pena dela, porque ela é maquiavélica. A outra é Ana, cujo nome significa graça, favorecida. Essa mulher que tem o nome de favorecida, na verdade é estéril. A outra, que é uma ímpia, sem vergonha, essa tem uma renca de filhos. E para aquela cultura, ter filhos é uma bênção. Não ter filhos é como se fosse um sinal de maldição. Porque todo o povo de Deus espera que a mulher tenha filhos. Afinal de contas, a redenção vai vir quando o rei nascer. Desde os dias de Adão. Vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Todo mundo está esperando nascer uma criança. Um macho, ainda era assim, nasceu fêmea. Nasceu macho, bem que é ele. Será que não é ele? Então há uma expectativa sempre pelo nascimento do rei. O grande rei há de vir, o Messias prometido. Então todo o Antigo Testamento está esperando por isso. E aqui nós temos essa mulher que é chamada de agraciada, mas ela não recebeu nada. Então o sofrimento de Ana revela inclusive a crise de sua época, porque ela não pode ter filhos. Ela quer avançar e fazer as coisas que Deus deseja, mas ela não consegue. O clamor de Ana então é para Deus: me dê um filho, e se o Senhor me der um filho, eu consagrarei todos os dias da sua vida. O foco não é na Ana, embora toda vez que a gente lê esse texto, a gente fica olhando para a piedade de Ana, e de fato é uma mulher piedosa. A gente olha para Ana e fala: que exemplo de mãe, e que Deus honrou. Mas o ponto principal não é ela, a história toda é para aquele que vai nascer, é o rei, e ainda não é Samuel. Samuel está apontando para ele. Não vai ser Saul, Saul vai apontar para ele. Não é Davi, Davi aponta para ele, é o Messias que virá. Então o texto fala sobre Cristo claramente. Mas naquela época onde cada um fazia o que achava certo aos seus olhos, nós temos Ana clamando, como o povo também clamava, sem perceber o que poderia ser feito. E nós temos então Deus respondendo a Ana, assim como também Deus respondeu ao seu povo. Ana ficou feliz da vida, porque agora ela tem um filhinho e ela vai ficar com ele até desmamá-lo. Ela recebeu umas broncas de Eli. Hoje nós vamos entender um pouco mais por que Eli falou com ela daquele jeito. Vocês lembram como Eli foi grosso? Sacerdote, homem de Deus. Na hora que viu Ana, falou: eita Ana, filha de Belial. É quase isso que ele está falando. Ô mulher sem vergonha, você não tem vergonha na cara não, de estar uma hora dessa já embriagada? Mulher sem valor. Aí ela: não tenha a tua serva como filha de Belial, porque eu não estava bebendo vinho, nem bebida forte. Eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Por que Eli falou assim com ela, né? Parece que esse era o costume da época. Era a coisa mais comum ver as pessoas se embriagando, ver as pessoas vivendo de forma ímpia. Então ele viu aquela mulher ali e logo julgou: eita, filha de Belial, mulher velha atrapalhada, essa aqui. E ela nem azedou com isso, ela continuou servindo a Deus. Passado o período, Deus abriu a madre de Ana. Ana gerou um filho e coloca o nome dele de Samuel. O nome é exatamente porque ela pediu a Deus e Deus concedeu de presente para ela. E a própria palavra hebraica, que o soar dessa palavra, né, de como colocou esse nome de Samuel, e do Senhor pedir, Saal, que vai dar origem ao nome de Samuel, e depois do primeiro rei, Saul. Então, apontando para aquele que haveria de vir. Esse livro espera o rei chegar, mas o rei ainda não chegou. Pelo contrário, as pessoas que vão nascendo ou que vão vivendo nesse período não são muitos bons exemplos, conforme nós veremos hoje. Não é o caso do Samuel aqui, o Samuel vai se destacar. Assim como Cristo se destaca no meio de uma geração corrompida e perversa, onde todo mundo atrapalhado, vem um que é puro, santo e perfeito. Quando isso acontece, é porque Deus faz isso acontecer. Deus fez isso acontecer naqueles dias, onde cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. Aqui eu já peço para você orar comigo por uma coisa.
Nós vivemos essa época, onde cada um faz o que acha reto aos seus olhos, cada um é dono do seu nariz, ninguém se mete na vida do outro porque ninguém aceita a autoridade de outra pessoa. Vamos orar para que, assim como naquela época tão triste, Deus levantou homens, Deus fez nascer Samuel, Deus vai levantar homens piedosos, que Deus levante na nossa época também. Vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus, você mãe que tem um filho, ore por esse guri ou guria. Deus, não deixa esse meu filho se contaminar com as coisas desse mundo. Faz ele viver no mundo, mas sem se contaminar com o mundo. Não quero ter filhos de Belial nessa terra. Ore a Deus, porque o contexto é o mesmo. Nós vivemos nessa mesma conjuntura, de cada um fazendo o que acha certo aos seus olhos. Verdade absoluta, nada. Relativismo. Cada um faz como acha que é certo. É a sua verdade, mas a minha é outra. E cada um segue do seu jeito. Nessa época que nós vivemos, oremos pelos nossos filhos. Oremos pela nossa geração. Deus, preserva nossos filhos da contaminação desse mundo. Porque dá para acontecer isso, por obra de Deus. É o que nós vemos aqui na história de Samuel, e agora, mais especificamente no texto que nós lemos, na vida de alguns religiosos, Eli e seus filhos, Hofni e Finéias. O capítulo que fala sobre isso não é apenas o capítulo 2. Eu, na verdade, poderia fazer um sermão de 2h30, e aí eu ia contemplar os capítulos 2 e 3 e pegar essa perícope completa, que mostra a desestrutura familiar do sacerdote Eli, seus filhos, e a destruição que eles mesmos cavaram para eles. Então isso aqui vai do capítulo 2, pega o capítulo 3 inteiro e vai finalizar com a morte de Hofni e Finéias e do próprio profeta Eli, isso no capítulo 4. Mas é muito material, então nós vamos ver isso aqui em 2 ou 3 sermões, então por isso que hoje eu só quero ficar na primeira parte aqui, até o verso 26. E o que nós podemos perceber da forma como o autor escreveu, autor que nós não sabemos quem é. 1 Crônicas 29 faz referência aos escritos do vidente Samuel. Embora Samuel possa ter escrito alguma coisa, não foi ele que finalizou esse livro, até mesmo porque o livro fala da morte dele, né? Então, como é que ele escreveu sobre sua morte? Mas ele escreveu materiais, ou seja, era uma das fontes que o autor mesmo desse livro se utilizou, mas não foi o Samuel. No texto hebraico, os livros de 1 e 2 Samuel, eles vêm juntos, como um livro só. Então, esse livro que mostra esse período nos traz instruções de como naquele período, onde não havia rei sobre Israel, onde cada um fazia o que achava certo aos seus olhos, como Deus faz com que esse povo agora, retirado da terra do Egito, estacionado já, alocado na terra prometida, possa perseverar, e Deus vai levantar sim reis que vão governar sobre esse povo. E o grande rei que há de vir não vai ser Davi, mas o Messias, o Filho de Deus, o bendito Filho de Deus, que é chamado o Filho de Davi, Jesus de Nazaré. Mas aqui nessa passagem que nós vamos nos deter, nós temos aquilo que eu poderia chamar de contrastes de exaltação e queda. E eu queria que você pudesse avançar comigo, à medida que a gente aprende, tira algumas lições para nós, pensando sobre esses contrastes que é próprio do texto. Na minha Bíblia, que eu risco, não sei se você gosta de riscar sua Bíblia, né? Eu tenho umas setinhas para cima e umas para baixo. E é interessante que elas vieram bem perto uns dos outros aqui. Por exemplo, o verso 11 do capítulo 2, ele se contrasta com o verso 12. Olha como diz o verso 11. Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino aqui é Samuel, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então aqui é uma setinha para cima. Como é que nós vemos aqui o pequeno Samuel? Samuel está ali, perante o profeta, servindo ao Senhor, criancinha ainda. Começa o outro, verso 12. Eram, porém, ao contraste, né? Porém, os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor.
Então você tem uma indicação de Samuel servindo a Deus, e depois você tem os filhos de Eli, esses não se importam com Deus. Próximo contraste, olha lá no verso 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então você vê esses filhos de Eli com uma conduta totalmente equivocada. Aí já começa o próximo versículo, 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido com a estola sacerdotal de Eli. Devia ser a coisa mais linda, ver aquele menininho com um éfode, uma toguinha, né? A mãezinha dele todo ano fazia uma nova, porque o menino está crescendo, né? Então aquela ficou curta. No outro ano ela trazia outra. E assim, andando para ele, o menino crescia lá. Pois não? A paz do Senhor, irmãos. Eu fico imaginando que coisinha mais linda, aquele menino crescendo, e todo ano a mãe trazendo uma toguinha nova para ele, uma estola sacerdotal de linho, uma roupa especial para ele usar ali. Então você tem esse contraste. Vimos dois, né? O primeiro lá, Samuel servindo ao Senhor, os filhos de Eli são filhos de Belial. Depois, 17 e 18, eles desprezavam a oferta do Senhor, era muito grande o pecado deles. Aí contrasta com Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Mais um. Verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e essa concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Mais uma vez uma referência ao Samuel. Próximo versículo, 22. Era, porém, ali já muito velho, e ouvia tudo quanto os filhos faziam em todo Israel, como se deitavam com as mulheres, e que serviu à porta da tenda da congregação. Naqueles dias o tabernáculo mais parecia um bordel, por causa desses filhos de Eli. Então você tem esses contrastes o tempo inteiro. E o último contraste está no finalzinho, versos 25 e 26, quando fala lá do pecado deles. O pai repreendeu. No finalzinho do texto ele diz: entretanto não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Esse era o estado deles, um estado deplorável. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e favor do Senhor e dos homens. Perceberam aqui os contrastes entre Eli e sua casa, especialmente os filhos de Eli, e o jovem Samuel? O que nós temos contra o Samuel? Só que não cantou hoje, né? O que tem contra o Samuel? Não temos nada contra o Samuel. Para quem está assistindo em casa, porque tem um Samuel sentado aqui e que canta na igreja, não estava cantando hoje, não estava na escala, né? Mas Samuel, nós não temos nada para falar de Samuel. E dos filhos de Eli? Ih, rapaz, aí é complicado. Então eu gostaria que a gente pudesse tirar algumas lições aqui, para você que é filho, para você que é pai, para você que é mãe. E não é só bronca não, viu? Tem também mensagem de esperança para aqueles que vivem tempos difíceis dentro do lar, afetados pelas mazelas que nos atingem. Então vamos ver aqui das primeiras coisas que o texto fala. Primeiramente, o texto nos diz que o primeiro contraste que nós temos ali o menino servindo perante o Senhor, perante o sacerdote Eli. Ainda que Eli já não está nessa firmeza toda, já está velho, cansado, seus olhos já estão fechando, na verdade já estão fechados para uma série de coisas espirituais, mas uma pequena criança aparece como esperança. Não é de hoje que a gente ouve falar isso, né? Um filho se nos deu, uma criança se nos deu, um menino nos nasceu. Quando uma criança vem e começa a servir a Deus, isso aqui é um sinal maravilhoso da graça divina, que aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. O menino ficou servindo perante o Senhor, perante o sacerdote Eli. Ele serve a Deus. O contraste que nós temos, triste contraste que leva dos versos 12 a 17, é exatamente falando dos pecados deles. E aqui, nessa passagem, fala de pelo menos 2 dos pecados dos filhos de Eli. Olha o que é dito sobre eles. O nome não aparece aqui agora, aparece um pouquinho mais na frente. Hofni e Finéias. O que é dito sobre eles é que eles eram filhos de Belial. Essa expressão é muito pesada. É como se dissesse: esses homens são filhos da iniquidade. Eles são pessoas que não têm o temor de Deus, e é por isso que no verso 12 ele diz: e não se importavam com o Senhor. A palavra
hebraica aqui, que foi traduzida como importavam, é a palavra conhecer. Eles não conheciam ao Senhor. E a palavra também pode ser traduzida como amar. Eles não amavam o Senhor. Por isso que o tradutor, sabiamente, traduziu como importar-se com o Senhor. Eles não estavam nem aí para Deus. Mas o que é interessante é que eles são da linhagem especial de Arão. Eles são filhos de Eli, o sacerdote. Eram aqueles que tinham contato mais perto com as coisas sagradas. Mas apesar de estarem tão perto, é outro contraste. Eles estão extremamente longe de Deus. Isso não é difícil de acontecer. Às vezes você cresceu numa família de gente crente e o coração está longe de Deus. Às vezes vive aqui no ambiente pactual, mas a mente está em outro lugar, de outros pactos carnais. Isso não é difícil de acontecer, não foi só nos dias de Eli. Isso acontece nos nossos dias também. Ao passo que tem outros que nem têm pais na igreja, que nem foram criados na igreja, mas alguém trouxe eles para a igreja, eles estão aí, e servindo com seu éfode, né? Estão ali desde pequeno dizendo, eu quero servir ao Senhor, vem para a igreja, você vê assim, vem como criança, daqui a pouco vira adolescente, não desvia, continua adolescente crente. Aí você fala, quem é que está impulsionando esse menino? É o pai e a mãe? Não. E você vê como é que isso acontece. Graça de Deus. Enquanto uns que tiveram toda a possibilidade de servir ao Senhor não querem saber dele, outros que não tiveram nenhuma dessa oportunidade estão amando ao Senhor de todo o coração. É o contraste que nós temos aqui entre Samuel e os filhos de Eli. O que eles faziam? A primeira coisa que o texto já diz é que eles não se importavam com o Senhor. Eles não amavam a Deus. Mas eles continuam aqui, debaixo do sacerdócio do Pai, trabalhando no santuário. Aqui não é templo ainda, é o tabernáculo. Imagine que coisa terrível era feita. O que é dito aqui, a partir do verso 13? Qual era o costume? O povo vinha trazer sacrifícios, eles traziam sacrifício de animais. Parte dessa carne, depois que mata o bichinho, pega o sangue, faz a aspersão, oferece no altar, todo aquele ritual veterotestamentário para expiar o pecado do povo. O que se fazia com parte dessas carnes agora? Uma parte daquela carne era queimada, se fosse holocausto queimava todo. Se fossem ofertas pacíficas, então eles iam ter um outro rito. Parte dessa carne eles iam dedicar para o sacerdote. O sacerdote, a família do sacerdote tinha direito ao peito e a um pedaço da coxa direita. A gordura, essa não pode ficar para ninguém. Tem uns que já estão pensando em comer um churrasco, né? Então, aquela gordurinha que cobre o vazio, né? Aquela gordurinha que dá o gosto, né, especial, meu assador ali de janela de gado, né? Quando pega aquela parte toda, a gordura fica ali. Não, primeiro essa gordura era queimada ao Senhor. Aí depois o pedaço da carne era então utilizado ali. Uma parte dele se dava para o sacerdote e a outra não. O que estava acontecendo lá? Vinha um sujeito com um garfão e ele lá, tudo que ele metia o garfo ele levava. Ele não levava só o que era seu direito, ele levava tudo que ele queria. Aí alguém fala, mas eu nem tirei a parte da gordura do Senhor. Ele, não tem problema, eu vou levar assim mesmo. Mas primeiro, se não me der por bem, eu levo a força. E aí todo mundo ficava assim, ou seja, eles queriam levar mais carne. Não é à toa que Eli vai ficar um gordão de tanto comer. E os filhos também, depois quando ele vai morrer caindo para trás, né? De tanto que eles comiam mais do que era permitido para eles absorverem. Então eles iam lá e metiam o garfo toda hora. Aí o texto diz que era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. No início disse que eles não se importavam com Deus, mas agora eles também roubavam a parte da oferta que era destinada a Deus. Você consegue lembrar rapidamente de alguém que brincou com as ofertas ou com as coisas no tabernáculo e continuou tudo normal? Ou alguma coisa aconteceu? Quando você lembra a história dos outros filhos de Arão, Nadab e Abiú, que trouxeram fogo estranho perante o Senhor, que este não lhes ordenara, o que foi que aconteceu com eles?
Deus os fulminou. Talvez você fale, pastor, estou vendo esse Hofni e Finéias aqui, ó, ele leva a carne toda, eles não respeitam nada, aquilo que era para poder a gente queimar em aroma ao Senhor, eles vêm e carregam. Que coisa, eu fico imaginando as pessoas criticando, vendo aquilo. Eles continuam no sacerdócio, mas na verdade eles não se importam com nada de Deus. Eles pegam os benefícios da fé, mas eles não se comprometem com essa fé. O que será que vai acontecer com eles? Se com Nadab e Abiú eles foram consumidos, será que eles vão viver por muito tempo? Será que Deus vai deixar isso assim? Não perca os próximos capítulos, o que há de acontecer com Hofni e Finéias. Será que eles permanecerão? Não deixe de continuar aí atento às próximas mensagens. Mas aqui eu gostaria de tirar algumas aplicações para nós dessa parte. Você hoje percebe um contraste entre você e as pessoas ao seu redor? Quando você percebe esse contraste, de que lado que você está? Você está do lado do contraste onde você serve a Deus, ainda que você esteja sozinho servindo a Deus? Ou você está cercado de pessoas que estão se aproveitando das bênçãos que Deus deu? Você é daqueles que está servindo perante o Senhor, como o jovem Samuel? Ou você é aquele que está se aproveitando das benesses de ter nascido numa família cristã? De ter conhecimento da palavra de Deus? E vivendo como um filho de Belial. Isso aqui é muito sério. Nenhum de nós pense que Deus não está vendo o nosso serviço, as nossas intenções, as nossas ações, porque Ele vê. Não era só o povo que estava vendo, Deus estava vendo. Mais cedo ou mais tarde eles receberão o que merecem. Deus também vê o que você faz. Que tipo de crente você é? Você é um daqueles que serve a Deus de todo o seu coração, com toda a sua integridade, com toda a sua dedicação? Ou você é daqueles que só quer Deus só aproveitando as bênçãos que Ele te dá? Aproveitando as benesses que Ele te dá? Qual é o nível de envolvimento que você tem com as coisas de Deus hoje? Você se envolve quando vai ter algum benefício? Ou você se envolve se dedicando, se entregando? Meus irmãos, isso aqui é algo muito sério. Eu vejo como a nossa geração hoje é uma geração parecida com a daquela época. Cada um fazendo o que acha certo aos seus olhos. Seguir nessa direção pode lhe custar a vida. Pelo contrário, ao invés de seguir o seu próprio coração e seguir fazendo as coisas que você quer, procure seguir no mesmo exemplo do jovem Samuel. E aqui agora eu entro na segunda parte do texto, versos 18 a 21, que é meio que, em meio às condenações aos filhos de Eli, vem um bálsamo. Ao dizer assim, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido com uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia oferecer sacrifício anual. Vocês lembram que todo ano Eucana, embora atrapalhado, né, tinha duas mulheres, mas ele falava, vamos lá queridas, vou levar a porção, vamos sacrificar ao Senhor. E ele levava a Penina e os seus filhos e levava a Ana também. A Ana aproveitava então esse momento para rever o pequeno Samuel. Vem cá, queridinho da mamãe, deixa eu ver como é que tá, cresceu, tá sabido esse menino, mamãe trouxe um negocinho para você. E aí uma roupinha especial para ele ali, para ele servir perante o sacerdote Eli, servindo no tabernáculo. Fico pensando, o menino ali, né, perguntando, mãe não, que a mãe não estava ali, ô pastor Eli, o que é aquele candelabro ali, com aquelas coisas ali? Isso aqui o Senhor disse que é para as luzes ficarem sempre acesas. E aquele outra mesa ali? Ali são os pães da proposição, meu filho. De tempo em tempo a gente substitui para ter aqueles pães sempre novos. E aquele altarzinho ali na frente, ali que tem uma fumacinha. Ali a gente pega o incenso aromático e coloca ali, que é como se fossem as nossas orações. E o que tem atrás ali da cortina? Nunca vá lá, Samuel. Nunca passe aquela cortina. Mas me diz o que tem lá?
Eu não vou não. E de fato Samuel tem menino que é traquino, né? Você diz não vai, e aí ele que vai. Mas Samuel disse, o pastor disse que não é para ir, então eu não vou. Lá tem a Arca da Aliança, meu filho. A Arca da Aliança, toda feita de ouro, e ele ficava imaginando como é que era, né? Tá a Arca da Aliança, em algum momento ele vai ver, porque a Arca da Aliança, quando o tabernáculo se movimentava, ela era tirada dali. Então eles poderiam visualizar eles carregando a Arca da Aliança nos ombros, como os levitas deveriam fazer. Ali dentro da Arca da Aliança tem as tábuas da lei de Moisés. Os 10 mandamentos, mamãe me explicou. O primeiro mandamento, segundo mandamento, o menininho sabia, crescendo, vendo tudo aquilo. Que coisa maravilhosa. E ela então tinha essa oportunidade de ver o filho dela crescer nos caminhos do Senhor. Irmãs, orem para ver seus filhos nos santos caminhos do Senhor. Filhos que estão aqui, saibam que nenhuma mãe tem alegria maior na vida do que saber que seus filhos amam a Deus mais do que a elas mesmas. Melhor presente que um filho pode dar para uma mãe é dizer, mãe, eu estou servindo a Deus de todo o meu coração. Até mesmo se ela não for cristã. Até mesmo se ela não for crente. Antes de minha mãe se converter, ela já dizia, meu filho, ela me dava a bronca, dizia, se você aprontar com essa dona Cíntia, eu vou lhe pegar, viu? Minha mãe nem tinha se convertido ainda, porque essa menina é tudo de bom para você, porque ela viu que o rapaz se endireitou depois que ela ganhou a alma do vivente para Jesus, ficou com ele de presente, né? Acabou casando. Então ela fala, você cuide bem dessa menina, não abandone essa menina, viu? Porque ela é preciosa. E eu, tá bom, mãe, pode deixar. A maior alegria da mãe é dizer, mãe, eu estou indo para a igreja. Fala aí para as mães, é ou não é? E quando o menino não chega em casa, 1 da manhã, 2 da manhã, onde é que o menino está? Não sei. Mãe, eu estou aqui na igreja, na vigília, 2 da manhã. Pode ficar, meu filho, amanhã é esse dia aí. Está nas coisas de Deus? Que tranquilidade, que bênção. Eu quero ir para o encontro de jovens lá no céu. Vá, meu filho, quanto é que é? R$2.000? Tome aqui, ó. Eu arranco o que eu não tenho, mas vá. As coisas da igreja, coisa de Deus, é tudo que eu quero. É ou não é, irmãs? Qual é a maior alegria de uma mãe, de um pai, se não de ver seus filhos servindo ao Senhor? A alegria da Ana, ver aquele menininho assim, mãe, já aprendi mais coisas, viu? O que foi, queridinho, que você aprendeu? Você sabia que lá tem um candelabro com luzes dentro do tabernáculo e a luz nunca pode se apagar? E essa luz, ele não podia dizer isso porque ele ainda estava muito ali atrás, né? Mas nós olhamos assim, e essa luz é Cristo. Lá tinha uns pãozinhos, mãe. E eu acho que Deus alimenta a gente. Por que aqueles pãozinhos tem lá? Nós podemos já olhar e dizer, é porque Jesus é o pão da vida. O véu já não existe mais, porque em Cristo ele foi rasgado. Nós temos acesso ao Pai. Então olha que maravilha poder a Ana desfrutar do privilégio de ver seu pequeno filho crescendo e servindo ao Senhor. E ela fazia o seu sacrifício junto com seu marido e voltavam para casa. Deus abençoou a Ana. Aquela que não podia ter filhos, teve um. O único que teve, o que ela fez? Entregou para o Senhor, como se fosse um nazireu. E agora o texto diz no verso 21 que abençoou o Senhor a Ana. Ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. A Ana teve mais 5 filhos. Aquela que não podia ter nenhum, Deus agora lhe concedeu 5, com Samuel 6. Olha só que bênção. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Consagre seus filhos a Deus. Minha irmã, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, consagre seus filhos a Deus. Ore para Deus protegê-los. Jó fazia isso todo dia. Jó ficava assim, será que meus filhos aprontaram? Vou fazer um sacrifício por eles, vou orar por eles, vou interceder por eles. Vai que esses meninos de hoje, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, vocês que são pais, consagrem a vida de seus filhos. Filhos, nós que somos filhos, pensemos, grande bênção que Deus nos concede é servirmos ao Senhor longe das contaminações desse mundo. Não fiquem perto das contaminações desse mundo.
Não cheguem perto. Eu não estou no mundo, o mundo é ali, depois daquela faixa, eu estou aqui. Fique longe da beira, meu filho. Fique longe da linha de divisão. Fique mais para cá, porque se você não perceber, daqui a pouco você atravessa. Fique mais perto, sirva a Deus, dedique sua vida a Deus, consagre sua vida a Deus. Ouça músicas que glorificam a Deus, leia livros que fortaleçam a sua fé em Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Essa é a grande bênção que nós podemos ter. Mas nem sempre é isso que acontece. A última parte do texto, agora versos 22 a 26, voltamos ao cenário dos filhos de Eli. Mas o texto também fala do próprio Eli. Mas alguns pecados são apontados dos seus filhos. O texto diz que Eli já era muito velho. E ele ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então começa a chegar aos ouvidos do velho sacerdote. Tu viu o que Hofni fez? Tu viu o que o Finéias fez? Rapaz, esses carinhas aí são terríveis. Ou seja, eles se aproveitavam dos sacrifícios, eles escarneciam de Deus, é como se eles estivessem cuspindo na cruz de Cristo, é como se eles estivessem desprezando as coisas de Deus, e ainda viviam suas vidas desregradas, vivendo em fornicação, na porta da tenda da congregação, ou seja, no lugar do santuário de Deus. E o velho sacerdote ia chamar a atenção deles. Num primeiro momento, a gente até fica com pena do Eli. Porque quem é o pai que nunca sentiu o que Eli passou? De ter que falar com seus filhos e não obedecerem. De falar uma vez, falar duas, falar três, e eles não me dão ouvidos. Então isso aqui, num certo sentido, é meio parecido com a vida de todos os pais. Mas é mais do que isso, pelo que nós vamos perceber. O texto diz: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que eu ouço. Vocês estão fazendo transgredir o povo do Senhor. Só que qual é o grande detalhe? Eli chegou a repreender seus filhos, mas não foi firme o suficiente. Mais à frente, Deus vai repreender o próprio Eli, e não simplesmente os seus filhos. Mais à frente nós vamos ver a condenação sobre o profeta, ou sobre o sacerdote, isso nos próximos capítulos. Mas aqui, ele pelo menos tentou, mas aqui também já nos traz uma lição: não basta tentar, a gente tem que se esforçar mais. Não adianta fazer uma repreensão, precisa ter mais firmeza. Todo mundo falando de Hofni e Finéias, e ali, é normal, né? Esses meninos de hoje, terrível, né? Como é difícil criar filhos hoje, né? Que complicado. Ainda que os filhos são responsáveis pelo que fazem, mas Eli não os repreendeu como deveria, não teve a firmeza necessária, porque ele poderia, pelo menos, afastá-los do sacerdócio. Não querem me ouvir? Então vocês vão parar de servir aqui no altar. Não querem me ouvir? Estão fazendo esse mal, estão trazendo escândalo. Então, um aviso geral: esses aqui foram afastados do sacerdócio. Ele é da casa de Arão, ele tinha moral para fazer isso, mas ele não fez. Ele só falou. Que pena. Eu vejo muitos pais às vezes fazendo isso, né? Lamentando. Poderiam fazer alguma coisa, mas não fizeram. Simplesmente se lamentam. Chamei a atenção 2, 3 vezes, mas não tem futuro não. Fazer o quê, né? Vamos ter que aguentar. Ele poderia ter feito mais. E aqui eu queria dizer uma coisa muito séria para você que é pai, cortando na própria carne, que eu também sou pai, viu? É difícil a gente ficar falando para os outros coisas que a gente também sofre. Mas seja firme com seus filhos. Não abra mão jamais dos princípios, porque às vezes a gente é mais amigo da família do que amigo de Deus, e nós não podemos fazer isso. Se temos de perder família, bens, prazer,
se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. A história de Samuel fala de um rei, e o rei que nos é apontado é Cristo. A ele devemos servir, e se necessário for, cortando na própria família. Mas não deixe, meus filhos já estão assustados, né, de ouvir eu falando isso aqui, se assuste mesmo. Mas o que é importante a gente lembrar disso aqui, nós não podemos fazer, mas porque é da família, passar a mão na cabeça, porque fulano é da minha família, deixa ficar. Não, tem pré-requisitos bíblicos para estar aqui trabalhando no santuário? Sim, então trabalhe. Não tem, então não trabalhe. Temos que ter isso. Precisamos repreender sim nossos filhos. Eu sei que isso aqui é uma coisa difícil de se fazer hoje em dia, porque hoje em dia também, eu citei no início lá, a falta de resiliência, se você repreende, a pessoa entra em crise. Meu pai não me entende, minha mãe só me dá bronca. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama vai chamar atenção. Agora, colegas desse mundo vão só dizer, curte a vida, segue lá, meu amigo, faz o que te dá prazer, faz o que te faz feliz, faz aquilo que te vai trazer felicidade. Cara, tu é meu pássaro, gostei. Obrigado aí pelo conselho. Aí daqui a pouco se destrói. Agora, quem ama vai repreender, vai chamar atenção. Você que é filho, quando seus pais lhe repreenderem, saiba que isso é um sinal de que Deus te ama, porque Deus não te deixou solto. Quando alguém vive solto, sem ter ninguém para chamar atenção, isso é um sinal de condenação. Romanos capítulo 1 mostra que Deus os entregou para se autodestruírem, para cumprirem seus prazeres, ou seja, já é condenação de Deus, a pessoa entrega a si mesma. O filho não pode ser, a filha, as pessoas do seu lar não podem estar entregues a si mesmas, e é dever dos pais repreender seus filhos em amor, criá-los nos santos caminhos do Senhor. Não foi isso que você prometeu no dia que estava aqui batizando o guri? O dia que trouxe seu filhinho aqui, você se como assim? Você vai trazer ele para a igreja? Sim. Você vai ler a Bíblia com ele? Sim. Vai criá-lo na disciplina, na demonstração do Senhor? Sim. Aí sai depois daqui, parece que era só aquele dia para fazer a foto. Está trazendo seus filhos? E aqui eu não me refiro só a filhos quando eles são pequenos, viu? Porque quando é pequeno é a fase mais fácil. Eles conseguem decorar rápido, eles só vão para onde você levar. Mas o tempo vai crescendo, a voz vai engrossando, o corpo da menina vai virando de mulher, agora outras pessoas vão aparecendo, daqui a pouco os filhos se casam, saem de casa, ou não casam e vão morar sozinhos, e você fala, o que será deles? O que vai acontecer com eles? Continue orando pelos seus filhos, não deixe de repreendê-los quando estiverem errados. Demonstre amor para com eles, mostrando o caminho que eles devem andar. Eli não fez isso, e seus filhos vão ser destruídos. Eli não fez isso, e ele mesmo há de ser destruído pela ira de Deus. Isso é uma coisa muito séria. Na nossa época, ninguém quer fazer nada disso, mas nós precisamos nos voltar aos modelos bíblicos. Você não precisa fazer como todo mundo faz. Samuel não precisava aqui de repreensão, porque o Samuel estava só ao contraste. Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O molequinho estava lá o tempo inteiro servindo a Deus com alegria, mas os outros se pervertendo cada vez mais. E Eli, ainda que os repreendesse, não estava feliz. E o texto então diz que o Senhor era Deus, o Deus da aliança, os queria matar. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, essa instrução aqui é uma instrução muito pesada, mas é necessária para os nossos dias. Nós vivemos uma época de libertinagem, onde tudo pode, tudo é permitido. Deixa eu dizer uma coisa para você que está sendo criado na igreja, parece que você está abafado, né? Todo mundo pode, só eu que não posso. O que tem de mais? Todo mundo faz, por que eu não? É preservação para a tua vida. Muitos vão ser destruídos, mas alguns vão ser preservados. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Se tem alguém para te instruir, dê graças a Deus.
porque você não precisa quebrar a cara, andar por caminhos tortuosos. Você pode seguir os bons conselhos. E nesse sentido, eu faço um apelo aqui aos pais e mães da igreja. Muitas pessoas chegam em nossa igreja, são famílias desestruturadas. Alguns chegam sem pai, outros chegam sem mãe. Outros chegam, mas chegaram, Deus trouxe essas pessoas. Sirvam vocês de pais, de mães na vida dos seus irmãos na fé. Nos ajudemos uns aos outros. Pensemos, olha, aquele paizinho está tendo dificuldade com aquele menino, eu vou arrumar um jeito de ajudá-lo. Vamos cercar aquela família que está enfrentando problema sério agora dentro de casa. Vamos cercar aquela outra família ali. Ou seja, esse é o nosso dever como igreja. Deus vai levantando uns e outros vão sendo derribados. Deus eleva aqueles que servem ao Senhor, e aqueles que desprezam as coisas de Deus serão arruinados. De que lado você vai ficar desse contraste? Finalizando, meus irmãos, aqui nós devemos olhar para tudo isso e esperar por um filho que traga alegria aos seus pais e que nos salve de nossas mazelas. Samuel tipificou esse menino que veio para trazer alegria aos pais e para salvar o que estava perdido. Somente através de Jesus Cristo poderemos ter filhos tementes ao Senhor. Somente pela graça de Deus nós vamos ver nossas meninas casando virgens no altar de Deus. Somente pela graça de Deus nós vamos ver nossos jovens sem se contaminar com o mundo das drogas, sem precisar ir ver como é que é um baile funk na madrugada. Somente pela graça de Cristo nós vamos ter filhos criados dentro desse ambiente pactual que chamamos de igreja, amando o Senhor, querendo estar nas coisas de Deus, com a mente de Deus. Porque alguns até estão aqui dentro do cercado, né? Mas a mente está longe do Senhor. São outros contrastes tristes que nós temos. Hofni e Finéias tinham todas as condições para serem sacerdotes. Eles eram da descendência de Arão, filhos do sacerdote Eli. Mas apesar de terem todas as condições para isso, eles não agiam como filhos de sacerdotes. Não agiam como o privilégio de serem filhos de Arão. Samuel, por sua vez, não é da tribo de Arão, da tribo de onde vão vir os sacerdotes. Seu pai era efraimita. Mas ele, que não teria condições de ser um sacerdote, age como se fosse um sacerdote. São contrastes maravilhosos que nós podemos ter aqui. E Deus há de escolher, então, alguém para liderar o seu povo, não simplesmente porque ele está ali no meio deles, porque ele tem credenciais para isso, mas às vezes vai pegar um de fora. Eu vou ousar dizer algumas coisas aqui ainda para algumas aplicações nossas da igreja. Muitas vezes nós temos pessoas na igreja, hoje mesmo falava com o nosso líder de jovens, nós temos 24 jovens na igreja, mas parece que vai precisar se converter um do mundo para vir aqui ser o líder deles. Porque os que têm não querem muitas vezes se comprometer. Nós temos às vezes que esperar que aqueles que são os mais improváveis cheguem e tomem a dianteira, porque boa parte dos que estão acomodados demais com as bênçãos que têm recebido. Não estão no nível dos filhos de Eli, mas muitas vezes estão dormentes em seus corações. Quantas vezes a gente pensa na obra missionária e pessoas que estão aqui caminhando no serviço do Senhor, que estão aqui na casa de Deus, que estão com seu casamento estável, que estão com seu emprego bom, mas eles não se preocupam com a obra de Deus. Aí vai precisar vir um do mundo perdido, Deus converte, vai se tornar um grande missionário. Os improváveis assumindo o lugar daqueles que deveriam fazer o seu papel. Será que isso não te incomoda? Até quando nós vamos ficar aguardando isso acontecer? Até quando nós vamos ficar dando desculpas para continuarmos nos nossos próprios pecados? Deus exalta,
mas Ele também abate. Deus levanta aqueles que você nem esperava que um dia pudesse nascer, como foi o caso de Samuel. Mas Deus abate aqueles que estavam da linhagem mais santa, dos reservados ali dos filhos de Arão para serem sacerdotes e futuros sumos sacerdotes. Mas se não se adequam aos planos de Deus, serão destruídos. E aqueles que estão longe serão trazidos para perto. Os humilhados serão exaltados e os exaltados humilhados. Nesses contrastes, de que lado você vai ficar? Responda isso com suas próximas ações. Responda isso se convertendo ao Senhor de todo o seu coração, enquanto chance há. Porque Cristo, que é tipificado na vida desse jovem Samuel, que desde pequeno serve a Deus, é o único que pode colocar as coisas em ordem na casa dele. E ele vai fazer. Em breve, nós vamos ver a destruição vindo a essa casa. Você fala destruição, pastor, isso é coisa boa? É. Quando o pecado domina, Cristo vem para destruir o pecado. E o pecado foi destruído quando Jesus estava pregado na cruz. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, caiu toda sobre ele. Ele veio para colocar as coisas em ordem. Que a nossa oração sincera seja: Senhor, não me deixe ser uma pessoa que despreza as coisas de Deus, mas faz de mim uma pessoa que ama e valoriza aquilo que o Senhor me dá. Não me deixe ficar dormente, adormecido, afogado no mar de tuas bênçãos, mas que eu possa perceber o quanto tenho sido abençoado e me colocar inteiramente ao teu serviço, ao teu dispor, vivendo com santidade e pureza, sabendo que um dia hei de prestar conta de tudo que faço. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a viver pela fé no Filho de Deus, em meio a uma geração onde cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos, que nós possamos fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.